dormindo no meu leito em sonho encantador. Então eu vi Jerusalém, o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, canta Hosana Rei. Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais eu sou feliz. Sentia das hosanas dos coros infantis. O ar corria esfriador, ao sol voltava luz. E no alpetosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alpetosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, canta Hosana Rei. Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgiu em resplendor, a divina cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus também em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, onde o sol raiar. Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Erguei as vozes jubilantes, louvando o Salvador. Erguei as vozes jubilantes, louvando o Salvador, louvando o Salvador, e proclamai seu santo nome a todas as nações. Jubilai, jubilai ao Senhor, cantai louvor, cantai com alegria a Deus. Seu nome proclamar. Cantai louvor a Deus, a todos os homens, anunciai o seu amor. Erguei as vozes
Muito boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso culto, bem-vindos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, bem-vindos os irmãos e irmãs que nos acompanham em casa também. A comunidade pode se sentar. Nós, a partir dos textos do final de semana que passou, nós vamos refletir novamente a respeito do batismo. No final de semana nós já falamos a respeito do batismo por causa da lembrança do batismo do nosso Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos novamente falar do batismo, mas uma parte um pouco mais doutrinária. Vamos lembrar ou relembrar a doutrina a respeito do batismo e a sua importância na nossa vida. Não só a importância do ato do batismo, quando nós, geralmente como crianças, somos batizados, mas lembrar também que esse batismo continua tendo a sua eficácia e tendo importância todos os dias da nossa vida, até o dia em que Deus nos chamar para o céu. Nós vamos iniciar esse nosso momento de culto ouvindo um louvor. Todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos som, louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus, não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura a sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em teu nome e por teu amor, podemos iniciar mais um ano vindo à tua casa, ó Senhor. Abençoa nosso culto e nossas vidas com tua sabedoria e graça. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste momento em que iniciamos o nosso culto ao nosso Deus, nós queremos, de forma humilde, nos colocar diante dele, confessar os nossos pecados, na certeza de que, por amor ao seu Filho Jesus Cristo, por causa da nossa fé nele, ele nos concede o seu perdão. Nós vamos confessar os nossos pecados. Amado Pai eterno, mais uma vez o teu Santo Espírito nos trouxe até a tua casa, até a tua santa presença. E por isso, Senhor, nós queremos, de forma muito humilde, nos achegar a ti com muita confiança, pois nós podemos ser sinceros contigo, nosso Pai amoroso, podemos abrir os nossos corações e te confessar, Senhor, que a cada novo dia, infelizmente, por ainda sermos pecadores, nós pecamos contra ti, contra o nosso próximo, pecamos com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, pecamos quando nós fazemos aquilo que tu nos proíbes e também quando deixamos de fazer aquilo que tu nos ordenas. Sabemos, Senhor, pela tua santa palavra, que esses nossos pecados nos tornam merecedores com muita justiça
de todo o teu castigo e abandono, seja neste mundo e também por toda a eternidade. Por isso, ó Pai, lamentamos de todo o coração por cada um dos nossos pecados. Confiamos em teu grande amor e te pedimos que não olhes para os nossos pecados nem os leve em conta, mas que nos olhes através do teu Filho Jesus Cristo e que por amor a Ele e por causa da sua morte e ressurreição, tu tenhas piedade de cada um de nós e nos conceda o teu perdão. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera e verdadeira os seus pecados, a todos vocês que realmente estão arrependidos de terem ofendido a Deus e ao seu próximo, que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus, expressa tão claramente em sua palavra, eu como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor do nosso Pai e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto, Salmo número 29. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu santo templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa
bom Senhor. Nós vamos ouvir as leituras bíblicas, duas leituras que falam sobre o batismo. Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Um texto muito importante, que o apóstolo Paulo fala do que acontece, espiritualmente falando, no momento do nosso batismo e como isso se dá na nossa vida espiritual. E o apóstolo escreve assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E assim, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Essas são as palavras da epístola e o texto do Santo Evangelho que fala sobre o batismo do nosso Senhor, Marcos, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o relato do evangelista Marcos. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Eles usavam uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Preparar sua mensagem, nós vamos ouvir mais um louvor.
Demos com alegre som glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com poder Ele ordenou e no mundo a luz raiou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com olhar de compaixão viu a nossa perdição. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. O seu povo abençoou, por seu Filho nos salvou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Demos com alegre som glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Que essa graça que Deus nos dá, que com certeza jamais nos deixará, nos acompanhe também neste momento de meditação na sua santa palavra e que essa palavra produza frutos nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, como eu já falei antes, hoje a nossa mensagem vai ser quase uma aula de catecismo. Vamos voltar, vamos relembrar essa doutrina tão importante para a nossa vida espiritual. Dentro das doutrinas, obviamente, tudo aquilo que está relacionado com a palavra de Deus é muito importante, mas existem algumas doutrinas, até a nossa dogmática faz essa diferenciação entre doutrinas principais e doutrinas secundárias. Então, essa doutrina do batismo faz parte das doutrinas principais. Está entre aquelas que o Dr. Martinho Lutero também se preocupou em trazer como doutrinas básicas que o cristão precisa conhecer. Por isso está no Catecismo Menor, está no Catecismo Maior também. E lá no Catecismo Menor, o que se fala a respeito do batismo é algo importantíssimo, riquíssimo, só que até de uma forma bastante resumida. Por isso é importante nós sempre relembrarmos de novo e sempre esmiuçarmos um pouco mais esta doutrina, para que não reste dúvidas a respeito dela. Vamos relembrar o que a palavra de Deus nos diz e como Lutero sistematizou isso no Catecismo Menor. Então ele começa, a primeira parte, o que é o batismo? Quem lembra de cor ainda? O batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Aqui já está, Lutero já deixa claro que não existe poder na água, mas existe uma composição de um sacramento, junto da água, ligado à palavra de Deus. E aí vem a próxima pergunta de Lutero: qual é esta palavra de Deus? É que o nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem que Jesus deixou à sua igreja antes de subir aos céus, onde ele foi nos preparar um lugar. E se nós tivéssemos apenas esse versículo a respeito do batismo, já seria o suficiente para nós como igreja, obedecendo a ordem do nosso Senhor, ir e cumprir essa missão de batizar. Mas Deus foi gracioso para com a sua igreja. E através dos apóstolos, Deus nos deixou mais informações a respeito do batismo. Mas, se nós tivéssemos apenas essa ordem de Jesus, nós já estaríamos
suficientemente respaldados pela palavra de Deus para ir e cumprir esta missão. Então, o batismo é a água ligada à palavra de Deus, à ordem de Jesus. E não só a ordem de Jesus, mas as bênçãos que Deus promete no seu batismo. Aí vem a segunda parte. O que dá o aproveito do batismo? Quais são essas bênçãos, né? O batismo opera a remissão dos pecados, livra da morte do diabo e dá a salvação eterna a quantos creem conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Quais são essas palavras e promessas? São as que o nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Marcos: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O batismo nos oferece isso. Nos oferece perdão dos pecados, consequentemente, vida eterna, salvação eterna. Terceira parte, como pode a água fazer coisas tão grandes? Aí nós voltamos a lembrar que o batismo não é apenas água simples, né? E aí Lutero escreve assim: a água em verdade não as faz, mas a palavra de Deus que está unida à água, e a fé que confia nessa palavra de Deus unida com a água. Pois sem a palavra de Deus, a água é simples água e não batismo. Mas com a palavra de Deus, a água é batismo, isto é, água de vida cheia de graça e um lavar de renascimento no Espírito Santo, como diz Paulo na carta a Tito. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, não nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. De novo, lembrando que o poder não está na água, mas o poder está na palavra. Obviamente que o batismo, nós usamos água porque é ordem de Jesus, mas o poder está na palavra de Deus. E aí a quarta parte, que significa esse batizar com água? Significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem, que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. E onde está escrito isso? Paulo nos diz em Romanos: fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Texto que nós ouvimos hoje, Romanos capítulo 6, versículo 4. O batismo deve ser dado um valor muito grande para ele. E nós vemos, eu percebo no ministério pastoral, que o batismo ele tem sido valorizado não só pelos cristãos, até pelos não cristãos. Isso é bom? Não é bom? Não sei. Infelizmente, o batismo, ele, com o passar dos séculos, ele sofreu muita influência e recebeu dentro de si muita influência e muita contaminação de crendices populares, de superstição. Isso as pessoas jogaram para dentro do batismo e as pessoas acreditam nessas coisas. Eu já fui muitas vezes, principalmente no tempo em que fui pastor na cidade de Pelotas, abordado, né, na igreja por pessoas que queriam batizar os filhos. Nunca eu recebi uma pessoa que não fosse da igreja que chegasse: pastor, o senhor poderia me dar a Santa Ceia? Não. Agora, bater lá e falar assim: pastor, o senhor pode batizar meu filho? Olha, quase toda semana tinha uma pessoa lá pedindo isso. Pessoas que, né, a sua grande maioria nem tinham uma igreja, nem frequentavam uma igreja. E aí você começa a conversar com as pessoas para entender a motivação delas quererem batizar os filhos, aí você percebe que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Superstições, porque tem que batizar. Mas por que tem que batizar? Para espantar mal olhado, para fechar o corpo, para tantas e tantas coisas que se traz para dentro do batismo que são estranhas à palavra de Deus. E aí a questão da água também, a água do batismo, vamos levar a água do batismo, né? Porque aí quando a criança estiver com cólica,
a gente dá a água do batismo, que aí ela vai ficar boa. Eu sempre lembro os pais e padrinhos, quando faço a nossa reunião antes do batismo. Não adianta levar água do batismo, porque é a água da Sanepar. E vai continuar sendo água da Sanepar. Né? Eu tomo água da Sanepar aqui em casa, graças a Deus nunca tive dor de barriga, mas pode acontecer que você tenha uma dor de barriga, vai até piorar a dor de barriga da criança. Ela é água. A água é água antes, durante e depois do batismo. Durante o batismo, ela serve ao sacramento, mas ela continua sendo água. Então, são tantas e tantas crendices. Lá no interior do Rio Grande do Sul, eu aprendi algumas coisas a respeito do batismo. Que a criança, enquanto não é batizada, não pode dormir no escuro. Quem conhecia essa já? Não podia mostrar a criança para a lua antes de ser batizado. Né? Então, são tantas crendices e as pessoas acabam levando essas coisas em consideração e acabam se afastando do ensino principal da palavra de Deus. E eu digo que eu já ouvi, isso não é da boca de estranhos, da boca de muitos luteranos, nascidos e criados dentro da igreja, que falam que o batismo é para proteger a criança de mal olhado e coisas parecidas. Enfim, ensinos estranhos. O que a palavra de Deus nos diz? Primeiro, nós precisamos lembrar que o batismo, ele é um meio da graça. O meio da graça nada mais é do que uma ferramenta, um instrumento que Deus usa para nos oferecer as suas bênçãos espirituais. Perdão dos pecados, fortalecimento da fé, criação da fé, enfim, todas as bênçãos espirituais que o nosso Deus quer nos oferecer. E o principal meio da graça é a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus não há meio da graça. A palavra de Deus é o meio da graça. Junto da palavra de Deus estão os sacramentos. Os sacramentos, antigamente, ou antes da época da Reforma, por exemplo, é um termo grego traduzido por, ou deve ser entendido como os mistérios de Deus. E o sacramento, a palavra sacramento era utilizado para se referir às doutrinas da fé, né? Como, por exemplo, a doutrina da Trindade, da encarnação de Cristo, a doutrina da redenção, da igreja. Enfim, era uma palavra usada de uma forma mais ampla, se referindo a esses ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, que nós cremos porque está claro o seu testemunho, mas que muitas vezes a nossa razão humana não compreende. Por isso, os mistérios. Principalmente a partir da Reforma, nós usamos o termo sacramento de uma forma um pouco mais específica. O que nós chamamos de sacramentos são atos sagrados que foram instituídos por Deus, ordenados por Deus, através dos quais Ele nos oferece perdão dos pecados, fé, fortalecimento da fé, nos oferece as bênçãos espirituais, e que há necessidade de um elemento externo ligado à palavra de Deus. Por isso nós temos no batismo a água, o elemento externo ligado à palavra de Deus, a ordem de Jesus e de fazer discípulos batizando, e as promessas de que esse batismo nos salva, de que esse batismo nos dá nova fé, ou nova vida espiritual através do Espírito Santo. E nós temos outro sacramento, da Santa Ceia, ordenado por Jesus na noite em que ele foi traído, com os elementos externos do vinho e do pão. Então, nós temos no batismo esse ato sagrado, que foi ordenado por Deus, apesar de ser realizado por nós seres humanos. E aí eu gostaria de destacar 2 pontos com relação à doutrina, que são pontos divergentes quando se fala a respeito do batismo. E que são importantes para nós. Não porque para nós faça diferença, mas porque há um ensinamento de que se não for desse jeito, o batismo não é válido. Principalmente com relação à idade do batismo e quantidade de água. Nós acreditamos que o batismo, ele tem seu efeito, ele traz suas bênçãos, não importa a idade em que a pessoa recebe o batismo e não importa a quantidade de água usada.
O problema é quando se restringe, quando se diz que o batismo só tem validade quando realizado em pessoas adultas e quando há uma quantidade de água enorme ou grande a ponto de a pessoa poder mergulhar dentro da água. Por que nós precisamos tocar nesses dois pontos principalmente? Pelo menos esses dois pontos que eu gostaria de tocar hoje. Porque a partir do momento em que eu começo a colocar restrições na ação ou na validade do batismo, primeiro, eu começo a questionar a ação de Deus e o poder de Deus de agir através do batismo. E também eu começo a dar um passo além do que a palavra de Deus nos ensina a respeito do batismo e nos ordena. Quando nós falamos de idade, né, por exemplo, existem dois argumentos para o batismo de adultos. Um argumento é que criança não pode crer e não tem pecado. E o outro argumento é porque Jesus foi batizado adulto. Então, o primeiro argumento da criança, ele não é válido porque a palavra de Deus ela é claríssima com relação ao nosso nascimento, ou melhor, ao nosso pecado que existe em nós desde a nossa concepção, antes mesmo do nascimento. Nós já fomos concebidos em pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que sem perdão não há forma de se salvar. Então a criança, por mais que ela ainda não tenha capacidade de cometer atos pecaminosos, ela já nasceu com o pecado em si. E ela necessita do perdão tanto quanto qualquer um de nós adultos. Ah, mas a criança não pode crer. Eu pergunto a vocês, aqui da turma dos maiores de 60, quem de vocês aqui pode crer? Quem de nós adultos tem a capacidade de crer? Nós não temos. Nem nós, nem as crianças. A fé que nós temos é obra do Espírito Santo. Lembram da explicação do terceiro artigo? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Então, a criança, assim como não tem capacidade de cometer atos pecaminosos, mas ela já tem o pecado dentro de si, ela também ainda não tem capacidade de, como nós adultos, sentarmos e conversarmos a respeito da nossa fé, testemunharmos, racionalizarmos, mas ela tem capacidade de crer, porque é Deus quem age, porque a fé é obra do Espírito Santo. E se eu digo uma criança não pode crer, eu estou dizendo Deus não tem capacidade de fazer uma criança crer, e Ele tem, e Ele pode. Então nós batizamos crianças, porque elas são pecadoras, precisam do perdão, e porque Deus pode, sim, fazer com que a criança tenha fé em seu coração. E aí é o argumento, mas Jesus foi batizado adulto. Né? Também não é um argumento válido, porque é claro que Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos mostrar a forma correta de viver, só que nós devemos primeiro olhar para o que Jesus nos ordena fazer e como Ele nos ordena viver, e não tentarmos fazer as coisas como Ele fez, porque nós não vamos conseguir. Até porque se nós formos, então, levarmos ao pé... Não, Jesus foi batizado adulto, então por que nós não vamos levar em consideração todo o contexto? Então o adulto tem que ser lá pelos 30 anos ser batizado? Então, por que eu não tenho que ir até Jerusalém, lá no Rio Jordão, ser batizado no mesmo local? Já que vamos pegar um detalhe, vamos pegar tudo. Mas o mais importante, nem Jesus e nem os discípulos, os apóstolos que escreveram, falaram a respeito de idade. Pelo contrário, quando Jesus diz batizando todas as nações, envolvem também as crianças. E com relação à quantidade de água, né, a palavra batismo, ela em nenhum momento ela se refere à quantidade de água, mas ela significa uma purificação, uma aplicação de água, seja gotas
ou seja, até a imersão, né, em muita água. O termo não se refere a nenhuma quantidade de água. Jesus e os discípulos também não se preocuparam com a quantidade de água, porque isso não importa. O que importa no batismo é nós realizarmos conforme Jesus disse, aplicar a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a grande diferença, quando nós lembramos que o batismo é sacramento. E sacramento sempre é Deus vindo ao nosso encontro. Sempre é Deus derramando as suas bênçãos sobre nós. O batismo nunca é e nunca será um ato nosso para Deus. Muitos acreditam assim. Não, porque eu creio em Jesus, porque eu aceitei Jesus, então agora eu vou ser batizado para mostrar a Deus que eu aceitei Jesus como meu Salvador. O batismo não é isso. O batismo é um ato sempre divino. O batismo sempre é graça de Deus derramada sobre nós. E aí nós vivemos entre dois extremos, quando se refere não só ao batismo, mas toda a nossa vida espiritual. Existe o extremo do racionalismo, quando apenas aceito as coisas que a minha mente consegue entender, quando eu consigo compreender através da minha razão. E aí o sentido original de sacramento precisa ser lembrado, são mistérios. Nem tudo que a palavra de Deus nos ensina nós vamos conseguir compreender com a nossa razão. Pelo contrário, a maioria das coisas nós não compreendemos. Nós aceitamos pela fé que o Espírito Santo nos dá. Do outro lado está o sentimentalismo. Eu só posso aceitar, ou só posso acreditar que realmente é a ação de Deus quando eu sinto alguma coisa, quando aquilo toca o meu coração e mexe nos meus sentimentos. E aí nós lembramos as palavras do Salmo que diz que o nosso coração humano é o maior dos enganadores. Nós, como cristãos, nós olhamos para o que a palavra de Deus nos diz. Nós confiamos nas promessas do nosso Deus. Nós confiamos no seu amor por nós. E mesmo que a nossa razão humana não consiga compreender, mesmo que os nossos sentimentos não sejam mexidos e abalados, nós continuamos crendo e vivendo de acordo com essa palavra, porque ela é palavra de Deus. Porque ela nos traz promessas. E ela nos mostra que esse Deus que promete, ele é um Deus fiel. E esse batismo, como eu disse que nós lembraríamos também, é algo que não ficou no passado. É algo que continua presente na vida de cada um de nós. Um professor uma vez disse que a gente não deveria dizer eu fui batizado. Deveria dizer eu sou batizado. É algo que continua tendo eficácia na nossa vida todos os dias. E Lutero lembra bem o que significa esse batismo hoje nas nossas vidas. Não é um ato que ficou esquecido lá no passado, numas fotos antigas, manchadas, numa certidão já envelhecida. Não, isso se faz presente todos os dias. Quando eu me levanto, e aí Lutero, ele diz que quando nós vamos lavar o nosso rosto de manhã, nós devemos aproveitar esse momento, não que isso seja um novo batismo, mas esse momento em que nós vamos lavar o nosso rosto e lembrar que um dia nós somos batizados, nós somos lavados dos nossos pecados, mas esse pecado continua presente todos os dias. E ele diz, por contrição e arrependimento diários, por um entristecimento verdadeiro por causa dos nossos pecados, diariamente nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus, confessar a Ele os nossos pecados, na certeza de que Ele continua hoje afogando essa nossa velha natureza humana, afogando e matando este nosso pecado e nos fazendo ressurgir um novo ser humano perdoado por Deus, um novo ser humano cheio do Espírito Santo, capacitado para viver uma vida nova, esta vida que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou por nós. O batismo de Jesus é muito importante, não que ele precisasse ser batizado, não. Jesus, santo, perfeito Filho de Deus, mas ele veio para cumprir e obedecer toda a lei de Deus. Ele se permitiu ser batizado, para assim também nos mostrar o quanto isso é importante para nós.
E Ele nos concede o seu Espírito, não só na hora do batismo, mas todos os dias. Ele continua derramando sobre nós a sua graça. E nós confiamos de que, batizados, firmados na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, um dia nós receberemos a vida eterna que Ele conquistou por cada um de nós. Que nós possamos sempre lembrar disso, lembrar do batismo, reestudar e lembrar que o batismo é Deus em grande amor vindo a nós. Que nós possamos recebê-lo pela ação do Espírito Santo e assim, por esta força e capacitação que o Espírito Santo nos dá, viver a nova vida em Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que este grande amor do nosso Deus, que nos salvou no seu Filho Jesus Cristo e que nos oferece perdão, paz, vida e salvação, através dos meios da graça, nos acompanhe hoje e sempre, até o nosso reencontro nos céus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela
que brilhou pela prece respondida e a esperança que falhou pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Ó amado Pai eterno, Deus de todo poder, como é bom podermos estar na Tua casa, como é bom podermos Te render louvor e glórias, como é bom poder receber o alimento espiritual na Tua santa palavra. Senhor, não há nada neste mundo, nenhuma força dentro de nós que possa nos tornar dignos de estarmos na Tua presença, mas através do batismo, Tu nos lavastes dos nossos pecados e nos tornastes assim Teus filhos, através do poder do Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Senhor, por nos tornares possível de aparecermos, de estarmos na Tua presença sem medo. Pelo contrário, de estarmos na Tua presença de forma confiante, como filhos amados, correm para os braços do querido Pai Celeste. Confessamos, Senhor, que nada temos de bom dentro de nós. Falhamos em viver de acordo com o chamado que Cristo nos fez. Confessamos que tantas e tantas vezes temos resistido ao poder do Teu Espírito Santo e que muitas vezes acabamos buscando em outros poderes, em outras filosofias, em outras fontes, o poder para dirigir a nossa vida. Te pedimos perdão por isso, Senhor. Te pedimos perdão por desconsiderarmos a Tua santa palavra e os Teus sacramentos. Te pedimos perdão porque tantas vezes esquecemos que são os meios pelos quais Tu vens a nós, Tu derramas o Teu amor e o Teu perdão sobre Teus filhos amados. Perdão, ó Pai, por falharmos em repartir o Teu amor com as outras pessoas. Senhor, continua a vir a nós, não desista de nós, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito em rica medida. Habilita-nos também a levarmos o Teu Evangelho àqueles que ainda não fazem parte da Tua família da fé. Que a Tua presença possa ser fonte de força para os fracos, companhia para os solitários e um raio de esperança aos desanimados. Concede sabedoria e entendimento aos líderes da Igreja, aos líderes do Estado. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Enquanto nós celebramos a Santa Ceia, nós vamos ouvir um louvor. Vinde, pois tudo está preparado.
potentíssimo Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde, exultai, harpas, saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Louva o Senhor, potentíssimo Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde, exultai, harpas, saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação,
a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Nós vamos dar graças a Deus e orar. Amado Pai Celeste, mais uma vez nós queremos te agradecer por nos concederes a oportunidade de recebermos a tua Santa Ceia. Pedimos, Senhor, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, que nos leve a amar cada vez mais o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza da vida eterna. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a todos a este nosso culto. Nós convidamos a todos também para amanhã e depois acompanharem as nossas devoções às 19h30. E no próximo sábado, às 19h30 também o nosso culto, culto semanal, né? Todos estão convidados também a acompanharem a nossa transmissão. Os que puderem vir, por favor, também façam a sua inscrição. Desejo que todos tenham uma abençoada noite, que Deus os proteja no retorno aos seus lares, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, que também os proteja e os guarde nesta noite, se for da vontade dele, que possamos amanhã despertar com saúde, com disposição também, para continuar servindo ao nosso Deus, servindo o nosso próximo em amor. Enquanto nós ouvimos o último hino para encerramento do culto, aqueles que estiverem preparados podem deixar aqui as suas ofertas aqui na frente. Nós nos cumprimentamos aqui na saída. Boa noite a todos e até amanhã às 19h30 na nossa devoção. Concluímos com louvor nosso culto abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como entrada, dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte